O que é o direito sistêmico? Para eu poder explicar aqui o que é direito sistêmico, eu tenho que explicar primeiro o que é uma constelação familiar. A constelação familiar, difundida por Bert Helling, né, tem aplicabilidade hoje no judiciário em algumas salas de conciliação, mediação, algumas oficinas terapêuticas têm essas palestras, e eu vou trazer aqui para vocês o que é e como que eu aplico no meu dia a dia, que é o que é mais difícil da pessoa entender. Eu acho, como que essa advogada está usando constelação familiar lá? Bem, às vezes eu uso e ninguém nem fica sabendo que eu usei, porque é algo do nosso dia a dia, né? A constelação familiar, ela nada mais é do que uma ordem da estrutura familiar. Então, o que acontece? Tem a ordem, são 3 leis, né? A ordem, né, e hierarquia, né? Os mais velhos precedem os mais novos e você deve honrar, né? Ah, mas meu pai só me deu a vida, sumiu, desapareceu, gente, é só honrar a vida. Você não precisa de ir lá conviver, procurar saber quem é, não, tá? Se você quer perdoar, toma o perdão para você. O perdão é para você, não é para a pessoa que fez mal, né? Tem que ter esse nível de discernimento para poder entender melhor. Equilíbrio, o dar e receber. Às vezes você tem uma pessoa que te dá muito afeto e você não consegue retribuir, ou isso pode ser também questão financeira, e vem em vários outros aspectos, né? Então, o dar e receber, ele tem que ter um equilíbrio, senão isso também vai trazer uma desordem. E o pertencimento, né? Então, aquela pessoa que às vezes você exclui da sua família, automaticamente um outro membro daquela família, ele tende a representá-lo com os mesmos comportamentos. Então, por isso que às vezes você vê e fala assim, nossa, fulano de tal era alcoólatra e agora eu tô vendo o filho dele ali também fazendo a mesma coisa. Engraçado que nem nunca conviveu com o pai, né? Então sempre o pai, a mãe, né? Ele viu como que era a situação ali. Por quê? Porque às vezes aquele membro foi excluído, né? Daquele ambiente familiar. E tem toda uma técnica para poder explicar isso aqui. Eu não consigo fazer num vídeo tão curto. É longo, mas está curto para poder explicar o conteúdo. E o direito sistêmico, como eu vou usar isso aqui? Né? O direito sistêmico nada mais é do que esse conhecimento aplicado no seu dia a dia. Lá no escritório, às vezes eu utilizo isso para poder explicar para o cliente como que funciona uma estrutura familiar, que é o que seria um padrão normal, né? Como que funcionaria a família, né? E a aplicabilidade da legislação naquele contexto. Então, às vezes o cliente não está nem sabendo que eu estou usando a técnica ali do direito sistêmico naquele atendimento, naquela consulta, mas ele consegue entender, compreender e levar para a vida, resolver o problema dele. E é isso que eu trago aqui para vocês, né? Independente aí de preconceitos ou não, discussões existem ou não, a respeito de preconceitos, se tá certo ou não utilizar, né? O que eu falo aqui para vocês leve para a vida o que te faz bem, né? O que deu certo para você. Não deu, gente, né? Deixa para lá, siga em frente. Tem pessoas que não serão adeptas e tá tudo certo, né? Você tem que usar e aplicar na sua vida aquilo que dá certo, aquilo que te faz bem, aquilo que te eleva. E é só isso. E tá tudo certo. Independente ou não, se você é adepto desse método, é importante conhecer. Não só esse, como vários outros, né? Eu falo que você aí, advogado, não conhece da matemática para fazer execução, não conhece da língua portuguesa para poder fazer uma redação aí, um texto bacana, uma petição de excelência. Então, por que não, gente, conhecer alguns métodos terapêuticos para poder ter aplicabilidade aí no direito de família e resolver o conflito do seu cliente de forma bem mais rápida. Essa é a forma com que eu emprego e a forma com que eu utilizo no meu escritório. Eu utilizo dos conhecimentos aprendidos para poder colocar no caso concreto em cada cliente que eu atendo. Independente se você é adepto ou não da constelação familiar, é importante conhecer, até para você saber do que se trata. E depois, se você vai aplicar ou não, é uma escolha, né? Depende muito do caso concreto.
Da mesma forma que você precisa da língua portuguesa para escrever aquelas petições maravilhosas, que você também precisa ali dos cálculos matemáticos para fazer uma execução de excelência, é importante que você conheça para você saber, até se um colega estiver lá do outro lado utilizando, contra-argumentar, né? Saber do que se trata, conhecimento não ocupa espaço, e como eu falo, gente, ele é libertador. Espero que vocês gostem, né? E se for interessante, apliquem, usem no dia a dia de vocês, na vida de vocês, né? Eu acho válido.